Meus irmãos, queria convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Quem achou aí diz amém. Quem não achou diz EBD. Então tá bom, ninguém disse EBD, tá bom. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Versículo 6 diz assim: E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: Traze-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos pela tua palavra. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Agora, Deus, fala-nos, ó Deus, através da tua palavra. Enche os nossos corações do temor ao Senhor, ó Deus, de fé para crer, ó Deus, que tu estás no controle da nossa vida em todos os tempos. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso e pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem momento da nossa vida em que nós podemos passar momentos de muita dificuldade. Nós sabemos que nós vivemos num contexto em que muitas pessoas passam fome, passam necessidade, mas nós também sabemos que isso é passível para o cristão que serve ao Senhor. Passar momentos de dificuldade, ou seja, por momentos de angústia na sua vida. Ou seja, nós somos seres humanos e como seres humanos nós temos tanto o sol e a chuva sobre nós, nós temos a graça do Senhor sobre nós, mas temos também o consolo do Senhor sobre nós, entendendo que Ele nos sustentaria em todos os momentos. Amém? Você crê nisso? E aqui essa história conta, esse texto que nós lemos conta a história de uma viúva, em que ela está ali na sua cidade. O profeta Eliseu começa a fazer o seu
o seu ministério ali pela cidade. Há pouco Elias havia sido levado. E começa Eliseu a fazer grandes obras em nome de Deus. E vendo essa mulher, que este Eliseu era homem de Deus, ela busca Eliseu em um desespero, porque ela tinha se visto numa situação onde não havia mais esperança para a sua vida. O texto diz que seu marido havia morrido, e seu marido era discípulo dos profetas. Alguns estudiosos vão dizer que era o próprio Obadias, alguns vão dizer que eram discípulos que estavam ali junto com os profetas, que foram perseguidos na época de Jezabel ali, e que foram perseguidos, mortos. Mas a verdade é que nós não sabemos quem era esse homem ao certo, mas nós sabemos que a Bíblia nos diz é que ele era homem de Deus. Ele era alguém que vivia em função do reino de Deus. E aí a gente pode perceber que mesmo nós, cristãos, podemos passar por momentos de dificuldade. E aí como podemos ter esperança em meio ao caos? Quando nós olhamos para o lado, olhamos as circunstâncias da nossa vida, em momentos de dificuldade, e não conseguimos ver saída. Como essa mulher que se via num dilema e num contexto em que a mulher já não era valorizada, uma viúva principalmente, e que para agravar o seu caso, o seu marido havia lhe deixado uma dívida. E consequentemente a essa dívida, o credor exigia, como pagamento dessa dívida, a entrega de seus filhos para servirem como escravos. Como nós podemos imaginar vivendo numa situação como essa? Imagina o coração dessa mulher, que diante de uma vida em temor ao Senhor, em ver toda a perseguição religiosa naquele tempo, onde profetas eram mortos à espada, ela se vê perdendo o seu marido, correndo o risco de seus filhos serem levados como escravos para pagamento dessa dívida, e ao mesmo tempo ser internada em casa para sustentar os seus filhos. Como podemos imaginar esse cenário? E não muito distante, hoje as pessoas que estão ao nosso redor podem estar vivendo a mesma coisa. Não ser levado como escravos, como era costume da época, para pagar uma dívida. Mas eu digo no sentido de você estar servindo ao Senhor e muitas vezes com uma vida totalmente desregulada. E você se sentindo sufocado pelas pressões, e olhar para os lados e não conseguir perceber nenhuma saída para você. Como reagir em meio a essa circunstância? E eu queria falar com vocês sobre o socorro em tempo de angústia. Deus é o nosso socorro em tempo de angústia. Você crê nisso? Somente o Senhor é capaz de reverter o quadro da nossa vida. O texto nos relata as dificuldades que essa mulher passou. Mas essa dificuldade foi por pouco tempo, até que ela tem um encontro com Eliseu, servo de Deus, profeta do Senhor. E eu queria que a gente tirasse algumas lições desse texto. A primeira dificuldade que a gente pode ver na vida dessa mulher é justamente essa dificuldade financeira e emocional que ela tinha. Financeira porque seu marido deixou essa dívida para ela.
e também pelo fato de ela não ter nada em casa para que pudesse ter uma perspectiva de uma vida, mas também de uma dificuldade emocional, porque ela se via numa condição de perder seu filho a qualquer momento, seus filhos. Imagina o coração de uma mãe que, diante de uma dificuldade da morte de seu marido, ainda se vê na possibilidade de ver seus filhos sendo levados. Mas o texto diz que essa mulher, diante de todo esse problema, diante de todo esse dilema que ela vivia, toda essa dificuldade, ela não pensou outra possibilidade a não ser buscar o homem de Deus. Então, diante da dificuldade, ela se levanta e decide buscar resposta para o seu problema. E ela vai buscar o profeta de Deus. E a gente vê aqui que o profeta de Deus era a voz de Deus naquele tempo. E aquela mulher, se vendo naquela condição, ela não perde tempo. Quando vê o profeta chegando à sua casa, ali perto da sua casa, da sua cidade, ela vai ao encontro dele e faz um clamor a ele e diz: olha, meu marido morreu. Ele era temente ao Senhor. E eu estou vivendo numa condição em que eu não tenho mais perspectiva. A situação está muito difícil para mim. E eu não tenho mais saída, a não ser procurar o Senhor. E a gente pode ver que a primeira atitude dessa mulher foi a atitude mais certeira que um cristão precisa ter. É buscar o Senhor. É no momento de aflição entender que o seu socorro é o Senhor. Somente Deus pode reverter esse quadro. E ela faz esse pedido a Eliseu, e Eliseu faz uma pergunta para ela: o que é que você tem em casa? E ela, não sei se com fé ou com temor, ela diz: olha, nada, apenas uma botija de azeite. E essa resposta nos remete muito, né, como não lembrar dos 5 pães e 2 peixinhos, não é isso? Como vamos alimentar essa multidão? Nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixinhos. Mas o nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Ele é um Deus que transforma situações. E quando o profeta faz aquela pergunta para ela, faz gerar nela um sentimento de que, olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho para oferecer. O que me resta é o que pode servir para o Senhor fazer alguma coisa. E aí é interessante porque o texto vai dizer que quando o profeta diz, olha, ela diz, olha, não tem nada a não ser uma botija de azeite. Ele diz, olha, o que eu te hei de fazer? Né? E aí ele diz, olha, então vai e pede para ti vasos emprestados a teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Aí aqui a gente já começa a perceber a visão de fé dessa mulher. Porque imagina você, se o profeta chega para você e pergunta, o que você tem em casa? E você fala, olha, eu tenho aqui uma botija de azeite, não tenho mais nada. E aí o profeta vai falar para você, olha, então faz o seguinte, você vai até os seus vizinhos, recolhe vasilhas com eles, não poucas, muitas vasilhas,
Então você vai pegar essas vasilhas, vai levar para dentro da sua casa com seus filhos, e você vai pegar essa botija sua de azeite e vai derramar sobre todos esses vasos, até que eles fiquem cheios. Eu não sei você, mas eu imagino o que estava passando no coração e na mente dessa mulher na hora. Olha, eu acho que o profeta não entendeu. Eu falei que eu só tenho uma botija de azeite. E como que ele quer que eu encha vários potes com essa botija de azeite? Então aqui a gente começa a perceber que a mudança da nossa vida, ela também depende do nosso passo de fé. Se você quer mudar a situação da sua vida, você com seus olhos espirituais precisa entender e confiar na palavra de Deus. Como nós falamos aqui, o profeta era a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus, mesmo que ela pudesse não entender como aquilo seria possível, ela prontamente obedeceu. Então a primeira atitude que nós temos que tomar diante da adversidade é o quê? Buscar a Deus. É buscar em Deus a mudança, o socorro em momento de angústia. Mas também nós precisamos ouvir a voz de Deus e com um passo de fé obedecer, mesmo que essa atitude possa parecer improvável. E ele diz: entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. E o texto diz: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Então a gente vê prontamente aqui que ela ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mesmo diante de uma impossibilidade, uma questão tão difícil, quase impossível, aos nossos olhos, aos olhos humanos, algo impossível de acontecer. Mas ela cria no Deus que é soberano, no Deus que é poderoso para mudar a realidade da nossa vida. O texto diz que ela fechou a porta da sua casa sobre seus filhos, ela se ajuntou ali dentro de casa, pegou aqueles vasos que ela conseguiu com suas vizinhas, começou a virar o azeite sobre aqueles vasos, e o texto diz que os vasos foram se enchendo, e os filhos iam oferecendo mais vasos, até que chega um momento em que cessam os vasos. E o texto diz que quando cessaram-se os vasos, as vasilhas, o texto diz que o azeite também cessou. Amém? Então a provisão foi dada na medida da que a fé da mulher tinha e a sua capacidade de armazenamento. Então nós vemos aqui que ela não só confiou ao Senhor, levou o seu problema ao Senhor, ela ouviu a voz de Deus, ela obedeceu a voz de Deus, e quando ela começou a ver o milagre de Deus acontecer, ela continuou, colocando ali os vasos, sendo cheios os vasos, até que os vasos se findaram, e assim também o azeite se findou. Então, a provisão dada por Deus foi a medida da fé daquela mulher. Talvez, se ela tivesse mais amizades, ou se ela tivesse crido um pouco mais, ela teria tido muito mais para armazenar. Mas o texto diz que ela fechou a porta sobre seus filhos, sobre ela e seus filhos, impedindo também a possibilidade de novos recursos. Quando nós nos colocamos na disposição do Senhor, entendendo que é dele a provisão, nós precisamos confiar plenamente no Senhor
e ouvirmos a voz de Deus, obedecermos a voz de Deus, porque Ele trará aquilo segundo a sua fé, meu irmão. Mas a resposta estava também no milagre da obediência. Aquela mulher, prontamente ela chamou seus filhos, se trancou em casa, e ela pôde perceber a maravilha do Senhor acontecendo dentro do seu lar. Uma obediência ao Senhor em meio ao impossível. Será que em meio às dificuldades da nossa vida, quando tudo parece estar desmoronando, quando nós não conseguimos ver razões para acreditar em que alguma coisa que nós possamos fazer com as nossas forças venham se findar e que o nosso socorro seja só o Senhor, será que nós nos entregamos plenamente ao Senhor em obediência para poder perceber o impossível sendo gerado em nossa casa? Mas o texto diz que quando tudo isso aconteceu, ela viu o milagre acontecendo diante dos seus olhos, seus filhos viram isso acontecendo. O texto diz que ela, maravilhada com tudo aquilo, ela não tem outra atitude a não ser retornar até o profeta. Versículo 7 diz: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa mulher, ela não só teve uma atitude de buscar o Senhor em meio à aflição, ela obedeceu ao Senhor, ouviu a voz do Senhor através do profeta, obedeceu em meio à impossibilidade. Ela fechou a sua casa com seus filhos para que seus filhos também presenciassem a maravilha do Senhor sobre a sua casa. E diante daquela mudança repentina de vida, de situação, vendo ela que agora a esperança estava de volta, em que seus filhos agora não correriam mais perigo de serem levados como escravos, ela não tem outra atitude a não ser buscar o profeta, novamente agradecer a ele, mas ela não sai de lá sem uma orientação. O texto diz que o profeta vira para ela e diz: vai e vende o azeite. Mas não só vende o azeite, paga a tua dívida. E depois você vive do que resta. E aí, trazendo para a nossa vida, a gente pode entender que quando Deus nos dá uma bênção como essa, nós precisamos ser sábios para administrar essa bênção também. A maioria dos problemas que nós passamos, somos nós mesmos que nos colocamos. Muitas das vezes, somos até levados, mas na maioria dos casos, nós nos colocamos em situações difíceis. No caso dessa mulher, ela foi levada pela circunstância da morte do seu marido. Ela se via sem esperança, correndo o risco de perder seus filhos, e ela vê a sua vida sendo transformada através daquele milagre, em que a sua esperança ela é novamente aflorada, em que ela olha para toda aquela multiplicação. Eu imagino o coração dela se alegrando com aquilo tudo, mas diante de um milagre tão grande, é preciso tomar atitudes. A primeira dela
pagar a dívida. Aquela mulher tinha uma dívida com seus credores, então ela precisaria pagar aquela dívida. E segundo, ele diz: viva do resto. Então aquele milagre de uma vasilha, uma botija de azeite, gerou um milagre para uma vida, em que aquela mulher não haveria mais de se preocupar, a ponto de que ela pudesse, com tudo aquilo que ela recebeu, ela vender, pagar o que devia, salvar a vida dos seus filhos, mas além de tudo isso, Deus lhe deu o sustento para uma vida toda. Amém? Então eu queria tirar com vocês algumas lições aqui desse texto. Primeiro, em momentos de aflição devemos buscar socorro em Deus, pois é promessa dele que nos sustentaria. Deus tem abundância de recursos que são ilimitados para todo aquele que nele confia e obedece. Deus tem recursos para você que confia nele e obedece nele. Amém? Creia que Deus te sustentará, mesmo quando você não tiver ideia de como Ele fará. Deus é o Deus do impossível, meu irmão. Você pode estar vivendo uma dificuldade que você não tem para onde ir. Você não sabe como ela vai se resolver, mas tenha ciência de que Deus é o Deus do impossível. Segundo, qual recurso que você tem em mãos? O profeta fez essa pergunta para ela: o que você tem em mãos? E aí a gente se pergunta: o que nós temos hoje em mãos para resolver o nosso problema? Muitas vezes nós queremos transferir o nosso problema para as pessoas. Nós não queremos encarar o nosso problema de frente. Primeiro ponto é colocar diante do Senhor: Senhor, estou com um problema. Estou vivendo uma situação muito difícil na minha vida. Mas se o Senhor te perguntar o que você tem para começar a resolver esse problema, o que você entregaria? Às vezes o recurso está na sua mão. Às vezes o recurso está em você sair de casa para fazer alguma coisa. Às vezes o recurso está em você se submeter a fazer um trabalho menor do que você faz, que de repente você acha indigno. Mas a resposta é: o que você tem em mãos que Deus possa usar? 5 pães e 2 peixes, um bocado de farinha e de azeite. Terceiro, cultive relacionamentos. Eles são essenciais no momento de dificuldade. A gente vê aqui que no momento de dificuldade Deus quis fazer um milagre na vida dessa mulher, mas o milagre também dependia dos seus relacionamentos, da sua vizinhança. Como tem sido o seu relacionamento com a sua vizinhança? Se Deus quiser usar a sua vida para abençoar o seu vizinho, ou quiser usar o seu vizinho para abençoar a sua vida, você seria capaz de receber essa bênção? Como é o seu relacionamento? Antigamente, as famílias tinham o costume de sentar à porta, à calçada ali para conversar, Tinha muito mais interação entre os vizinhos. E as famílias eram grandes, Meu avô tinha 9 filhos e nunca passou necessidade. Por quê? Porque a gente sabe que antigamente as famílias se ajudavam. Hoje em dia nós nos isolamos cada vez mais. O milagre para essa mulher dependeu do seu relacionamento com seus vizinhos. Ela recolheu as vasilhas o quanto pôde, e o milagre aconteceu ali de acordo com o seu relacionamento. Quarto, a família unida em tempo de crise.
Nossos filhos precisam ter conhecimento das dificuldades diárias para que possam presenciar e reconhecer o cumprimento às promessas de Deus ao seu povo. Nós, como pais, muitas vezes queremos deixar nossos filhos à parte, ou até mesmo como maridos, nós queremos deixar nossa mulher sem conhecimento das dificuldades que passamos. Mas a ordenança do profeta para essa mulher foi: olha, entra na sua casa com os seus filhos. Essa mulher, de repente, nós não sabemos a idade desses filhos, a ponto já deles poderem ajudar a gente a ter uma noção mais ou menos, mas o que nós não sabemos é se essa mulher havia contado para os seus filhos o risco que eles estavam correndo. Mas quando se tratava de resolver o problema, o profeta disse: olha, fecha a porta da tua casa sobre teus filhos, e vocês vão ver o milagre do Senhor acontecer. Então a família precisa estar unida também em tempos de crise. Isso não faz mal para o seu filho. Eu lembro quando eu era criança, nós morávamos no Rio de Janeiro, e por dificuldade do meu pai estar trabalhando, a gente passou um momento financeiro muito delicado, e minha mãe teve que vir para Campos. E aí passamos, como a gente sempre via todo fim de ano, em um desses fins de ano nós ficamos aqui em Campos, devido à dificuldade financeira. E eu lembro que uma vez eu abri a geladeira de casa e só tinha chocolate lá, barras de chocolate que meu pai estava vendendo. E para mim foi um impacto, como criança, ver aquilo. Mas como foi importante para mim, a ponto de até hoje eu lembrar desse fato. E saber que, apesar de meus pais servirem a Deus, é possível que nós passemos por momentos difíceis, mas nós cremos um Deus que não nos desampararia. Ele nos daria o sustento. Nós tínhamos o sustento diário. Poderíamos abrir a geladeira e não ver abundância ali na hora, mas nós tínhamos o alimento diário. Nós tínhamos o suficiente para estarmos vivos. Estamos vivos até hoje, não morremos, não temos trauma de nada. Somos saudáveis, amém por isso, né? Então, como é importante compartilhar a dificuldade com seus filhos, faça isso. À medida que eles já tenham ciência, compartilhe, para que não só eles entendam que as famílias passam por dificuldades, seus pais passam por dificuldades, mas para que eles possam também perceber a graça do Senhor sobre a nossa vida. Para que quando vem a prosperidade do Senhor, seus filhos possam testemunhar também da graça do Senhor sobre a sua vida. Exerça a sua fé em família. Preste contas com Deus, seja grato e sábio. Essa mulher, ela voltou para agradecer e recebeu também um direcionamento sobre o que fazer com o milagre. Muitas vezes a gente recebe uma bênção do Senhor e a gente esquece de agradecer ao Senhor, não é verdade? A gente só lembra do Senhor nos momentos difíceis, e aí quando a bonança vem, a primeira coisa que faz é fugir da presença de Deus. É aproveitar o momento de bonança. E aí a gente não vem agradecer, a gente não entrega o que é devido, a gente não é grato ao Senhor. A gente vê o milagre acontecer, a gente vê a mão de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E aí quando chega o momento de ser grato ao Senhor, o que a gente faz? A gente faz qualquer outra coisa. A gente sai, vai viajar, a gente fica em casa, mas a gente não vem agradecer. E muitos vêm em busca do Deus das bênçãos, mas tem gente também que vem em busca das bênçãos de Deus. Quem é você nessa noite? E por último, queria que o ministério estivesse aqui já, para podermos adorar o Senhor. Por último, pague o que deve.
e viva do restante. O que Deus nos dá sempre será o necessário para suprir as nossas dificuldades. Então seja fiel para com Deus, mas também para com os homens. Uma vida abençoada consiste em ser fiel a Deus e também aos homens. Essa mulher, diante da dificuldade, ela clamou ao Senhor, o Senhor ouviu. O Senhor fez gerar um milagre ali na casa dela. O Senhor prosperou o caminho dela, mudou a realidade daquela família. E aí ela, com toda aquela abastança, ela vai agradecer ao profeta, e o profeta dá o direcionamento a ela: olha, agora que você foi abençoada, paga o que você deve. E aqui está uma responsabilidade para nós, como cristãos, como a nossa vida social, é sermos fiéis também com as nossas dívidas. Muitas vezes nós temos dívidas, Deus nos abençoa e nós não quitamos essas dívidas, não é? Misericórdia, né? O Senhor nos dá uma lição aqui nessa palavra, e a primeira coisa que Ele disse para ela: olha, vai, quita a sua dívida com quem você deve, e depois viva do resto. E quando a gente fala de dívida, não me entendam mal, né? A gente tem dívida com o ser humano e temos com o Senhor, dívida de gratidão ao Senhor. E é por isso que nós devolvemos ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas, porque Ele disse que seria fiel para conosco. E Ele disse: fazei prova de mim, se eu não derramar bênção sem medida sobre vocês. Foi Ele que pediu para fazer prova dele, se Ele não nos abençoasse. Amém? Então que nós possamos ser fiel a Deus nas dificuldades, entendendo que Ele supre as nossas dificuldades, Ele é poderoso para mudar a realidade da nossa vida, mas também que sejamos fiéis para com os homens e para com Deus. Deus, em nome